Olá, nesta videoaula vamos falar sobre o conceito de mol e trabalhar um pouco com ele em alguns exercícios iniciais. O que você entende por mol? O mol é uma quantidade, é a quantidade química, que equivale à quantidade de átomos do isótopo 12 do elemento carbono em exatos 12 gramas de carbono 12. Ou seja, imagine que aqui nós temos essa massa, ou seja, 12 gramas de carbono 12. Se pudéssemos ver e ainda contar a quantidade de átomos de carbono 12 nessa amostra, contaríamos o equivalente a 1 mol de átomos de carbono 12. Certo, mas qual é essa quantidade? Quantas unidades equivalem a 1 mol? 1 mol é a quantidade química que equivale a 6,02 vezes 10 a 23 unidades, valor arredondado. E esse é um valor experimental, ou seja, ele não foi escolhido aleatoriamente, mas determinado. E por isso ele não pode ser mudado, sendo uma constante. Mas você sabe que número é esse matematicamente? É o número 6,02 aumentado em 23 casas decimais, ou seja, 602 sextilhões. É um número muito grande, não é? Bem, mas se você tivesse na palma da sua mão 12 gramas do isótopo 12 do elemento carbono, você teria essa quantidade de átomos de carbono em suas mãos. Esse valor ficou conhecido como constante de Avogadro, em homenagem ao cientista italiano Amedeo Avogadro. Dizemos então que a constante de Avogadro, indicada por Na, é igual a 6,02 vezes 10 a 23 mol a menos 1. Mas por que mol a menos 1? Porque o 6,02 vezes 10 a 23 é a quantidade de entidades químicas por mol. Ou seja, esse por mol significa que o mol, estando no denominador de uma fração, quando é escrito no numerador, tem o seu sinal de expoente invertido, sendo escrito, portanto, como mol a menos 1. Bem, vamos ver alguns exemplos agora de exercícios com o conceito de mol. Exemplo 1, item A. Quantas fórmulas unitárias, fórmulas de carbonato de alumínio há em 2,35 mol desta substância? Por que fórmulas unitárias? Porque o carbonato de alumínio não é um composto molecular, não é uma molécula, é um composto iônico, então a gente não pode dizer quantas moléculas, a gente diz, portanto, quantas fórmulas unitárias. Eu vou resolver por regra de 3, começando a escrever que 1 mol, a gente sabe que equivale a 6,02 vezes 10 a 23, no caso deste exercício, fórmulas. Se 1 mol equivale a essa quantidade de fórmulas, então 2,35 mol equivalem a quantas fórmulas? Eu vou chamar de N e multiplicar em cruz. Então, N igual a 2,35 mol multiplicado por 6,02 vezes 10 a 23 fórmulas, isso dividido por 1 mol. A unidade mol é cortada, a multiplicação de 2,35 por 6,02 vezes 10 a 23 resulta em 1,41 vezes 10 a 24. E a unidade aqui sobrou sem ser cortada, fórmulas. Então, a gente pode entender que em 2,35 mol desta substância existem
1,41 vezes 10 a 24 fórmulas unitárias Al2CO3,3. Próximo item. Quantos átomos de alumínio existem em 2,35 mol de Al2CO3,3? Bem, se em cada uma fórmula destas existem 2 átomos de alumínio, essa proporção se mantém quando a gente fala de mol. Então, eu posso escrever que em 1 mol de fórmulas Al2CO3,3 existem 2 mols de átomos de alumínio. Mas eu não quero saber quantos mols de átomos de alumínio, eu quero saber quantos átomos. Então, eu posso substituir o termo mol pelo que ele vale em quantidade. E é o que eu vou fazer nesta segunda linha da regra de 3. Em 1 mol de fórmulas Al2CO3,3, existem 2 vezes o valor do mol, 2 vezes 6,02 vezes 10 a 23 átomos de alumínio. Se em 1 mol destas fórmulas existe esta quantidade de átomos de alumínio, então, em 2,35 mol dessas fórmulas, nós vamos ter quantos átomos de alumínio? Eu vou chamar de N de novo e multiplicar em cruz. Então, o N será 2,35 mol de fórmulas Al2CO3,3 vezes 2 vezes 6,02 vezes 10 a 23 átomos de alumínio. Isso dividido por 1 mol de fórmulas. A unidade mol de fórmulas cai e a multiplicação dos valores numéricos resulta em 2,83 vezes 10 a 24, na unidade que sobrou, átomos de alumínio. Próximo item. Quantos átomos agora de carbono existem em 2,35 mol de carbonato de alumínio? Bem, se em uma fórmula destas nós temos 3 átomos de carbono, a proporção se mantém quando a gente vai para a quantidade em mol. Então, eu posso escrever que em 1 mol de fórmulas Al2CO3,3 existem 3 mols de átomos de carbono. Mas, de novo, eu não quero saber quantos mols de átomos de carbono, eu quero saber quantos átomos. Então, aqui eu vou manter em 1 mol de fórmulas, mas deste lado eu vou substituir o termo mol pelo que ele vale em quantidade. 3 mols são 3 vezes o valor do mol, 6,02 vezes 10 a 23. Átomos de carbono. Bom, se em 1 mol de fórmulas Al2CO3,3 existe esta quantidade de átomos de carbono, então, em 2,35 mol dessas fórmulas, nós teremos quantos átomos de carbono? Eu vou substituir por N, de novo, multiplicar em cruz. Você pode conferir depois a resposta resolvendo no seu caderno e você encontrará o resultado final. 4,24 vezes 10 a 24 átomos de carbono. Próximo item. Quantos átomos agora de oxigênio existem em 2,35 mol destas fórmulas?
Bem, em 1 mol destas fórmulas, existem quantos átomos de oxigênio? 3 vezes 3. Existem 9 mols de átomos de oxigênio. Ou seja, em 1 mol de fórmulas Al2CO3, existem 9, valor do mol, 6,02 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio. Então, em 2,35 mol destas fórmulas, nós teremos N. Confira depois, resolvendo este exercício, e você encontrará o resultado. 1,27 vezes 10 a 25 átomos de oxigênio. Bem, vamos a um segundo exemplo. A que quantidade química, ou seja, a quantos mols de dióxido de carbono corresponde esta quantidade de moléculas de dióxido de carbono? Moléculas agora, porque este é um composto molecular. Bem, nós podemos escrever a regra de 3 da seguinte forma. Se 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de CO2 correspondem a 1 mol desta substância, então esta quantidade, 2,87 vezes 10 a 24 moléculas de CO2, corresponderão a quantos mols? Eu vou chamar de N minúsculo, multiplicar em cruz, e eu tenho que N igual 2,87 vezes 10 a 24 moléculas de CO2 vezes 1 mol dividido por 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de CO2. A unidade molécula de CO2 cai e esta divisão resulta em 4,77 na unidade que sobrou, mol. Bem, nós ficamos por aqui. Obrigada e até a próxima videoaula.